Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 32ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de maio de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, Dr. Pedro Jorge Medeiros, Dr. Felipe Amaral, Dr. Pierre, aliás, é Dr. Pierre, né? Eu tinha anotado aqui Dr. Almir, mas foi na segunda-feira, Dr. Pierre aqui presente. Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, indago Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. E iniciada a sessão, indago aos conselheiros se receberam resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 14 da Portaria 140, 2021, referidas as resoluções foram verificadas pelos senhores para, após a leitura, a aprovação. Passo a palavra a Evaneide para a leitura dos processos que foram submetidos à apreciação. Bom dia a todos. Foi enviado a resolução referente ao processo de número 3400/2018, auto de infração 2018-07162, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Foi entregue ainda o despacho para a perícia da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, referente ao processo de número 4518/2018. Alguma alteração a ser feita, senhores? Então, resolução e despacho aprovados. Dando continuidade, faremos agora a leitura da ata da 31ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores conselheiros, após a verificação. Evaneide, com a palavra. Ata da 31ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021, aos 11 dias do mês de maio do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 31ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 30ª sessão e a resolução referente aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 3398/2018, auto de infração 2018-07118. Processo 3399/2018, auto de infração 2018-07119. E se haveria alteração a ser feita, não havendo sugestões de correção e alteração, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Foi entregue o despacho referente ao processo de número 2349/2013 e 2013-07812, o auto de infração. Ordem do dia, processo de recurso número 2953/2017, auto de infração 2017-01670, recorrente Campec, Brasil Indústrias de Embalagens Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. A decisão que vai ser lida valerá também para o processo de número, processo 2956/2017, auto de infração 2017-01672, recorrente Campec, Brasil Indústrias de Embalagens Limitada.
Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente por decisão unânime as nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por presunção, uma vez que não apurou corretamente as operações realizadas. 2. Ilegitimidade passiva por inclusão no polo passivo dos sócios da empresa, nos termos do artigo 134 do CTN. Decide ainda, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para 1. Verificar se as notas fiscais relacionadas pelo agente fiscal foram canceladas pelos fornecedores e substituídas por outro documento fiscal, conforme afirma o contribuinte. 2. Verificar se as operações indicadas pelo recorrente não se concretizaram, entre parênteses, desfeitas. 3. Verificar se houve a duplicidade na emissão dos documentos fiscais pelos fornecedores, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em sessão favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Daniel Oliveira Fonseca. O conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral, por questões de caráter técnico, não conseguiu acompanhar o relato do processo. Dessa forma, absteve-se de votar conforme dispõe o artigo 42, parágrafo 2º, da Portaria 145/2017. Processo de recurso número 3081/2011, auto de infração 2011-08815, recorrente IBEL, Indústria de Borrachas EVA Limitada, e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, para reformar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e parecer da célula de assessoria processual tributária, ratificada em manifestação oral, em sessão, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. As preliminares suscitadas pela recorrente não foram apreciadas e votadas, com fundamento no artigo 84, parágrafo 9º da Lei 15.614/2014. A conselheira Mônica Maria Castelo, por questões de caráter técnico, não conseguiu acompanhar o relato do processo. Dessa forma, absteve-se de votar, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo 2º, da Portaria 145/2017. Presente a sessão para sustentação oral os representantes legais da parte, a advogada doutora Solange Marinho e o advogado doutor João Vicente Leitão. Processo de recurso número 171/2018, auto de infração 2017-19660. Recorrente Frio Ceará, Armazéns Frigoríficos Limitada e célula de julgamento de primeira instância. Recorrido ambos. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve afastar preliminarmente, por unanimidade de votos, a nulidade suscitada pela recorrente, por cerceamento ao direito de defesa, falta de clareza na acusação e elementos que comprovem o ilícito fiscal. Preliminar afastada, com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta PGE. No mérito, decide, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso ordinário, para reformar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou entendimento pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. As conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo foram votos contrários, manifestando-se
pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Era isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Processo de recurso. Só confirmar aqui. 32ª sessão, né? Então, ordem do dia. Processo de recurso 2854/2019, auto de infração 2019 04625. Recorrente Fiotex Industrial S.A., recorrido Célio Julgamento de Primeira Instância, conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros. A indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito fiscal. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do processo anunciado. Presidente, é o 04625, é isso o primeiro? Primeiro processo da pauta, doutor Pedro, processo 2854, auto de infração 2019 04625. Esse processo aí, a assessoria processual tributária, ela pede a parcial procedência, não é a procedência, okay. Não. Então, há um erro de digitação aqui no digitação, exato, é parcial procedência. Ok. O outro aqui é a procedência, mas vamos aqui a ele. Bom dia a todos. Eu estava só vendo aqui se está tudo ok. Pronto. Bom dia a todos. Presidente Manuel Marcelo, todos os conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William, doutor Felipe, doutor Pierre, a nossa secretária, doutora Evaneide, e ao nosso queridíssimo doutor Matheus Viana Neto, nosso procurador. Como já foi falado aí pelo presidente, processo é o 2854/2019 e o auto de infração 2019-04625. Recorrente à Fiotex Industrial S.A. A presente demanda consiste em uma auto-infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 75.024,16, nos seguintes termos: infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestação de serviços amparados por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada. O contribuinte cancelou documentos fiscais, ainda que os bens por ele acobertados tenham comprovadamente circulado, assim como amplamente demonstrado nas informações complementares anexadas a esse auto de infração, totalizando o montante de R$ 750.241,60. O período da infração foi o mês de julho, mês 7 de 2015. E a penalidade aplicada foi o artigo 126 da Lei 12.670. O fiscal, a autoridade fiscal, constatou que a empresa teria utilizado documentos cancelados para acobertar a saída de produtos e que os documentos que vieram substituir apenas foram utilizados mais de um ano depois do registro da passagem dos cancelados. Às folhas 29, a autuada apresentou impugnação, alegando que efetuou a correção das notas fiscais antes da saída das mercadorias do estabelecimento autuado. Alega que o auto deveria ter aplicado o parágrafo 1 do artigo 126, não o caput, e pede ainda a aplicação do princípio da verdade material. Alega ainda que manteve a escrituração de forma regular e que não pode ser autuado com base em presunção. Em análise de primeira instância, o julgador afastou os argumentos
julgando os argumentos do contribuinte, julgando uma autoinfração procedente, por entender que, em que pese ter sido emitidas as notas fiscais número 26.314 e 26.315, em substituição às notas fiscais canceladas, foram estas que acobertaram a operação e não aquelas. Portanto, não há dúvida quanto à ilicitude do seu ato, já que os bens não foram acobertados por documentos fiscais sem validade jurídica, devendo ser aplicada a penalidade imposta pela fiscalização. As folhas 55, o contribuinte apresentou recurso ordinário reiterando os argumentos contidos na impugnação. A assessoria processual tributária, né, quando chegou a ela emitiu um parecer no qual opinou pela parcial procedência da autuação, por entender que o auto está bastante claro e preciso, mas que é necessário o reenquadramento da penalidade. Segundo a assessoria processual tributária, o agente do fisco se valeu do registro das operações, seja através da contabilidade do contribuinte ou dos registros dos sistemas corporativos da Cefaz, para realizar a presente autuação. Fato esse que nos leva a entender que é correto aplicar o previsto no parágrafo único do artigo 126. Então é isso, presidente, em poucas palavras aqui, o nosso relato. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide. Hoje está de vermelho, sim. Muito bem, vermelho bonito. Helena também, doutora Helena. Muito bom dia a todos, então. Bem, senhores, nós temos uma infração muito interessante, porque não acontece com frequência. Qual é a acusação muito bem relatada aí pelo doutor Pedro Jorge? É de que o contribuinte emitiu a nota fiscal para transporte de bens, só que cancelou essa nota fiscal. Cancelou e emitiu até uma outra nota fiscal posteriormente. Mas, veja, em vez de circular esses bens, ao invés dele circular com a nota fiscal, com a nova nota fiscal, ele circulou com a nota fiscal cancelada. E esse fato não é afastado pelo contribuinte, pelo autuado. O autuado diz, não, realmente aconteceu isso. Mas houve um erro, em vez de ser entregue a nota fiscal, a nova nota fiscal que foi emitida, o que houve foi que a mercadoria circulou, o bem circulou com a nota fiscal que havia sido cancelada. É bem estranho, não deixa de ser, até porque tem um caso aí de uma nota fiscal que só foi circular quase um ano depois. Foi cancelada, e mesmo cancelada, um ano depois, a nota fiscal circulou. É uma coisa, é um descontrole um pouco grande aí na empresa, assim, a falta de... Mas o fato é que, como o próprio contribuinte confessa que o fato aconteceu, então a infração está configurada. Veja, senhores, aí não é só o agente fiscal que aponta a infração, é o próprio contribuinte que diz, esse fato ocorreu por engano, né? E pede até a aplicação de uma penalidade menos gravosa. Ora, como as operações foram registradas, e quanto a esse fato não há dúvida, a operação é de bens de ativo, deveria ser acompanhada pela nota fiscal regular. Não foi acompanhado de uma nota fiscal, mas é bem de ativo e, portanto, a operação não sujeita à incidência do ICMS. E essas operações foram detectadas pelo agente fiscal a partir da escrituração fiscal do contribuinte. Então, se as operações estão escrituradas e aquela circulação é hipótese de não incidência, o caso, sim, é de aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. E é nesse sentido, sem mais delongas também, assim como um relato breve e claro do doutor Pedro, a Procuradoria se manifesta. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores e senhoras.
Alguma discussão? Senhor presidente, só eu estranhei também essa questão do cancelado, mas está registrado que ele emitiu as duas notas fiscais 26.314 e 26.315. Olha a sequência. Aliás, 26.311 e 26.312. E que ele cancelou essas duas notas, que são as notas que estão dizendo que foram canceladas e foram usadas, porque foram seladas no posto fiscal. 26.311 e 26.312. Ele cancelou e emitiu as notas fiscais 26.314, olha a sequência, 311, 312, aí pula 313, 314, 315. Em substituição a 26.311 a 26.312. Por quê? Porque nas primeiras não constava o peso da carga. Só que quando ele transportou, em vez de mandar as notas que foram substituídas, mandou as canceladas. E essas notas receberam selo, está registrado o selo. Só que eu acho que foram detectar isso há algum tempo, aí, então, as notas, né, que ele tinha emitido em segundo momento, que é 26.314 e 26.315, só foi apresentada no porto um ano depois. Talvez o contribuinte lá exigiu a nota correta e foi para fazer o selo. Foi aí que foi detectada a situação. Um ano depois. Isso é esquisito, né? Mas é uma coisa que não pode dizer que não tenha acontecido. A empresa exigiu a nota correta, mandaram a nota correta que tinha sido expedida na mesma data das que foram canceladas. Foi tudo na mesma data. Só foi depois. As primeiras notas foram registradas no posto fiscal do Porto do Pecém. E as segundas notas, né, as duas, no posto fiscal do Cais do Porto, em 6 de setembro de 2016, período diferente. Agora, nem foi dito aí pelo relator, o doutor Matheus já viu, todas essas notas fiscais estão escrituradas, sem incidência do ICMS. Mesmo assim, o julgador foi pelo artigo 126, caput. 126, caput. E o parecer está sugerindo, embora tenha um equívocozinho aqui no parecer, que seja aplicado o 126, o parágrafo único, embora lá na emenda ele faça referência só ao caput do artigo 126, aqui. Para sua procedência, o artigo 126, caput da Lei 12.670, na emenda. Mas na fundamentação dele, lá no finalzinho, ele fala bem, aqui, dizendo que não houve nenhum prejuízo, que estavam notas fiscais escrituradas, não houve dolo, né, fraude ou simulação nas operações, nada disso está caracterizado. Então, sugere duas vezes que seja aplicado o parágrafo único do artigo 126. Ele faz esse descompasso. Talvez por isso que a Evanete, quando vai olhar, ela olha lá pela ementa para colocar a decisão e colocou aqui procedente. O doutor Pedro já alertou, mas, na verdade, a sugestão dele é pela parcial procedência, está na fundamentação. É isso, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Pedro, só esclarecer, há um pedido de nulidade, que ele fala em presunção, indícios, só para se há um pedido nesse sentido, na defesa, no recurso. Presidente, ele fala aqui, agora eu acho que... deixa eu vou sentar aqui que eu não estou conseguindo. Se eu abro e a pessoa não está de conta, eu saio de doido. Sabe? Às vezes eu caminho para a pessoa... Exatamente, presidente. Ele fala que não pode ser autuado em base de presunção, né? Entender que é uma nulidade, né? Presunção, uma nulidade, exatamente. Elemento, se fosse... Só para ficar registrado, né? É um pedido da parte, processo de discussão, não tendo maiores discussões, como vota. Presidente, eu afasto essa nulidade, né? Essa base de presunção, né? E acato parcialmente, né? Pela parcial procedência do auto de infração, baseado na sugestão da assessoria processual tributária, que foi ratificado em sessão pelo procurador doutor Matheus Viana Neto,
pelo artigo 126, parágrafo único, né? Pela redução da pena. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta preliminarmente a nulidade, que fala em presunção, indícios, e, no mérito, dá parcial provimento para reformar a decisão de primeira instância para julgar, aplicar, né, o parágrafo 1 do artigo 626, nos termos da manifestação da PGE e também do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Dando seguimento aqui a nossa sessão, 32ª sessão, nossa pauta, processo de recurso 2853/2019, auto de infração 2019, 04971, recorrente Fiotex Industrial S.A., recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância, Dr. Pedro Jorge, conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e também procedência na assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator para o início do relato. Aí eu gostava de arcar com a continuar e descansar um pouco. E quando mandamos a hospital, eu saí aqui Doutor Pedro, com a palavra. Pois não, presidente. Voltando aqui, bom dia a todos novamente. Esse processo, presidente, consiste em uma autoinfração lavrado para cobrança de ICMS no valor de R$1.479,47, R$1.479,49, e a multa de igual valor, nos termos trazidos da seguinte forma: omissão de receita, identificada através de levantamento financeiro fiscal contábil do confronto entre as informações contábeis e fiscais prestada pelo contribuinte autuado. Identificamos omissão de receita no montante de R$2.705.000, assim como amplamente demonstrado nas informações complementares anexas e em seus arquivos. O período da infração foi de fevereiro de 2015 a dezembro de 2015. A penalidade foi a do 123.1c, penalidade aplicada. Para o fiscal, o confronto das escriturações contábeis digitais, a ECD, do contribuinte autuado, Fiotex Industrial S.A., e da empresa Companhia Industrial de Cimento Apodi Filial, cuja contabilidade encontra-se centralizada na sua matriz, Companhia Industrial de Cimento Apodi, aponta claramente a ocorrência de operações de venda de energia elétrica entre a Fiotex e a Companhia Industrial de Cimento Apodi. A Fiotex vendeu energia elétrica para a Companhia Industrial de Cimento Apodi. Durante a fiscalização, a empresa afirma que a Fiotex cedeu para a Apodi os direitos de compra de energia da empresa Croma Energia. Contudo, no entender do fiscal, tal cessão não altera a incidência do ICMS. Vejamos o que observou a autoridade fiscal. As receitas auferidas, portanto, foram lançadas pela Fiotex na conta 33.100.000.001, que é outras receitas, né? Outras receitas. Aí tem o traço energia, no grupo 3.3, outras receitas não operacionais, assim como previsto em seu plano de contas. Ora, é a própria Fiotex que informa em sua contabilidade que suas receitas provêm de atividades não operacionais, como a venda de energia elétrica identificada, contrapondo a ideia defendida em suas justificativas formais. É sabido que ganhos financeiros são lançados na contabilidade como receitas financeiras e não como outras receitas operacionais. Está evidente, portanto, que o próprio contribuinte classifica como venda de energia as operações por ele praticadas, quando assim as define para o fisco nas escriturações contábeis digitais no período de 2015. Ainda que amplamente demonstrada, a circulação da mercadoria, energia elétrica, neste relato,
principalmente pelas operações financeiras praticadas e seus correspondentes lançamentos contábeis, é necessário um olhar atento, minucioso e contextualizado das operações. Isso porque o descumprimento de determinações legais, tais como a ausência do registro do contrato de cessão de montantes da CCEE e a falta de emissões de documentos fiscais para cobertar as operações que envolvam circulação de energia elétrica dificultam, mas não impedem a perfeita identificação dos fatos geradores do ICMS. Concluindo, a Fiotex adquiriu energia elétrica da Croma Energia, mas não utilizou o volume contratado por questões operacionais. Decidiu, dessa maneira, vender a energia elétrica que não seria utilizada para a empresa Apodi, Cimento Apodi. A empresa Croma Energia, portanto, se encarregou de disponibilizar a mercadoria adquirida no ponto de entrega, conforme ajustado no contrato. Já a Apodi, ao receber a energia, realizou parte do pagamento por sua aquisição à Croma Energia e outra parte à Fiotex, conforme ajustado nos contratos anexos e comprovados nos lançamentos. Ainda assim, está comprovado que a Fiotex omitiu de seus registros fiscais um montante de R$ 2.705.000, relativo às operações de venda de energia elétrica, assim como por ele classificado em sua contabilidade. A ocorrência desse fato foi definida pelo legislador como omissão de receitas, apontada no inciso 3º, parágrafo 8 do artigo 92 da Lei 12.670. A folha 52, a autuada apresentou impugnação, alegando que não efetuou comercialização de energia, mas tão somente transferiu direitos contratuais perante a efetiva fornecedora de energia. Assim se expressou a autuada. Em razão da transmissão desses direitos, devidamente admitida no mercado regulador nacional, a contribuinte auferiu remuneração junto à cessionária, não pela entrega efetiva da energia elétrica enquanto mercadoria, mas tão somente pela cessão contratual propriamente dita, porquanto, e como evidente, a empresa contribuinte não se apresenta como produtora ou comercializadora dessa mercadoria, tampouco a recebeu como destinatária, em ponto final, para depois retransmiti-la à cessionária. Segundo o contribuinte, a Fiotex não comercializou e, portanto, não entregou à Apodi energia elétrica, de sorte que a autuada nem mesmo chegou a receber essa mercadoria, de modo a que pudesse transferi-la à cessionária. Em análise de primeira instância, o julgador afastou os argumentos, julgando a auto-infração procedente, por entender que, sob a ótica tributária, na cessão de energia elétrica a preços livremente negociados, verifica-se a incidência do ICMS dos moldes a seguir. Na operação de venda de energia do comercializador para o consumidor livre, deve haver o recolhimento do ICMS sobre o total de energia elétrica vendida para o consumo. Na operação de cessão da sobra de energia para o consumidor, que pode ser outra indústria, há recolhimento do ICMS sobre a energia cedida, com a recuperação do ICMS recolhido na etapa anterior. Afirma ainda que esquivou-se a Fiotex ao interpretar que a cessão de montantes de energia elétrica por meio de contratos firmados não precisaria de acobertamento das operações por documento fiscal. No estado do Ceará, as operações que envolvem a circulação de mercadoria deverão ser acobertadas por documentos fiscais. A folha 128, aliás, 108, a folha 108, o contribuinte apresentou recurso ordinário, reiterando os argumentos contidos na impugnação. Analisando o caso, a assessoria processual tributária, quando chegou aqui na assessoria, emitiu parecer que opinou pela procedência, mas de uma forma controversa, entendeu a seguinte forma: não entendemos que houve omissão de receitas,
as mesmas foram declaradas e classificadas pelo contribuinte como outras receitas, segundo as informações complementares apontam. A autuada lançou as receitas como de venda de energia elétrica mediante cessão. As mesmas foram declaradas, mas a mesma interpretou equivocadamente que não deveria ser emitida nota fiscal para essas operações de cessão de direitos. Em nosso entendimento, o que houve sim foi falta de recolhimento de ICMS pela falta de emissão de notas fiscais para cobertar as operações de venda de energia elétrica para a empresa Podir. Pois, como se tratou da comercialização da mercadoria energia, deveria sim ter sido emitidas notas fiscais para cobertar as saídas. Tudo isso com o devido registro do crédito das entradas e débitos das notas fiscais de saída. Então é isso, presidente, o nosso relato. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Bem, senhor presidente, os fatos estão muito claros aí no relato do auto de infração. A questão é complexa, não posso deixar de dizê-lo. Qual a situação? É que a empresa autuada, ela adquiriu energia no mercado livre, uma quantidade X de energia, e ao invés de consumir a totalidade dessa energia, ela cedeu o direito dela consumir essa energia para um terceiro, através de um contrato de cessão. E esse contrato de cessão foi registrado regularmente na contabilidade da empresa. Não houve emissão de nota fiscal, porque entendeu a recorrente que a operação não estava sujeita à incidência do ICMS, que era uma mera operação, um contrato de compra e venda, mas em que não há circulação de energia e, portanto, não sujeita à incidência do ICMS. Essa é a questão. O agente fiscal, após citar a extensa legislação que trata da matéria da cessão de energia, diz que isso é possível, chega à conclusão de que houve sim aí essa cessão de energia, é um negócio jurídico de compra e venda de energia. Sendo um negócio jurídico de compra e venda de energia, teria ocorrido a incidência do ICMS. Quer dizer, independentemente da circulação, independentemente da mercadoria, energia, ter transitado em seu estabelecimento. Aliás, a consultoria tributária, na mesma linha do autuado, entende que aí é a típica operação de compra e ordem, em que compra e ordem, entrega por conta de ordem, entrega por ordem de terceiros, no qual, a operação é essa, na qual aquele que tem energia, que possui a mercadoria, entrega a mercadoria a um terceiro por conta de quem é proprietário dessa mercadoria. Essa operação, quando equipara-se, quando se faz essa comparação com venda e ordem por conta de terceiro ou entrega por conta de terceiro, fica fácil de você chegar à conclusão de que a operação sim é tributada pelo ICMS. Porque, veja, eu comprei a mercadoria, estamos tratando de mercadoria, vamos pensar na mercadoria física para facilitar o raciocínio. Eu comprei um produto X de uma empresa qualquer, situada no estado de Pernambuco, e para evitar o transporte dessa mercadoria, porque tem custo, eu já vendi essa mercadoria para um outro contribuinte lá dentro do estado de Pernambuco mesmo. Ora, não faz sentido essa mercadoria transitar lá do estado de Pernambuco para o estado do Ceará, para depois eu emitir uma nota fiscal de entrega dessa mercadoria àquele meu cliente que comprou lá em Pernambuco. Eu digo, meu fornecedor, tu já faz a entrega direta dessa mercadoria ao meu cliente aí em Pernambuco. Pronto. Isso é a venda por conta e ordem. São emitidos os documentos fiscais tanto pelo fornecedor originário, quanto pelo segundo fornecedor ao último, ao terceiro. Então, essas operações são tributadas, normal. E a energia elétrica?
Aí nós temos um problema, porque a energia elétrica, na verdade, ela não, apesar de ser um processo físico de transmissão de moléculas, de átomos, não sei o que e tal, mas a energia ela fica circulando nos fios de alta tensão. É assim que ela é repassada, fica circulando. Você não tem ela ali em concreto. Pois bem, nessa situação, então, você pode afirmar que teria ocorrido a circulação de mercadoria com o negócio jurídico de compra e venda? É uma questão muito interessante, eu fiquei meditando a respeito, senhor presidente, e gostaria de escutar manifestações dos colegas, né, dos conselheiros, a respeito dessa matéria, para, ao final, dar um posicionamento sobre o assunto. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores, senhoras. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Pedro Jorge, relator, doutor Matheus, realmente é uma matéria interessantíssima. Eu queria chamar, primeiramente, a atenção, que eu acho que pode ter pertinência com o que vamos, eventualmente, decidir nesse processo, que é que, nesses casos, né, de contratação, de demanda contratada de energia elétrica, né, reserva de potência, o STF, inclusive, já afirmou o entendimento de que a base de cálculo do ICMS seria a energia efetivamente consumida, né, esse é o primeiro ponto, ou seja, embora o contrato tenha o valor do contrato, o valor da compra e venda da energia elétrica, o ICMS somente incidiria sobre aquilo que é efetivamente consumido. Então, a primeira dúvida que eu tenho, nesse caso, o contribuinte pagou o ICMS sobre o valor da compra total ou sobre o valor consumido, né? E aí não teria incidido vamos dizer assim, a base de cálculo cheia, né? Essa é uma primeira dúvida, porque se ele fez isso, aí teremos talvez problema com a questão da não cumulatividade, né? Porque no parecer, salvo engano, ou no julgamento de primeira instância, quando ele fala, na verdade, na autuação, o fiscal, ele traz aqui um entendimento firmado pelo CONFAS, só ver se eu acho aqui. Rapidinho. Ele faz aqui referência, no auto de infração, uma solução, ofício 202/2015 do CONFAS, e a transcrição é o seguinte: chegou-se a um consenso de que a cessão não é bitributação, pois o ICMS é não cumulativo, permite o crédito da energia elétrica adquirida e exige o débito na saída. Os operadores de energia, para terem direito ao creditamento, precisam se cadastrar como contribuinte. Então, a primeira dúvida que eu tenho é com relação aí à efetiva incidência do ICMS no contrato originário, né, feito com a produtora independente, foi incidido sobretudo, não, para fins dessa análise da questão da não cumulatividade. Há outras questões também bem interessantes que o contribuinte suscita, que é o fato de que, embora ele seja contribuinte de energia elétrica, ele não pratica, né, a atividade com habitualidade de compra e venda de energia elétrica. Então, ele traz aqui uma outra questão interessante, é que se nessa operação não usual, não habitual, ele deveria ser tratado como tal, essa operação ela seria ou não objeto de incidência, né? Então, o contribuinte traz isso, estou só tentando pôr em mesa aqui, porque realmente é algo que eu acho que tem que se amadurecer, e não é como o doutor Matheus comentou, não é uma matéria cotidiana, e merece realmente essas reflexões. E, por último, também gostaria só de pôr em mesa, que é uma dúvida que eu tenho, todos esses contratos, e certamente essa cessão de energia elétrica também, né, que o contribuinte ele coloca o quê? Não é que eu comprei, consumi, né, integralmente, que aí é a base de cálculo integral da energia, da demanda contratada, e revendi. Eu cedi uma posição contratual, parcialmente, da qualidade de vendedor. E esses contratos,
todas as operações de compra de energia elétrica no mercado avulso independente, né, demanda contratada, elas são registradas também, né, na Câmara, né, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E eu, particularmente, não tenho essa informação, não sei se o doutor Matheus, o doutor Pedro Jorge ou outros conselheiros, se quando há essa sessão e o contribuinte, em tese, ele só incidiria o ICMS dele sobre o que ele consumiu, né, haveria uma outra nota fiscal diretamente da produtora para este agora consumidor, né, ou seja, vamos dizer que a contratação tenha sido, e aí, perdão, aí a técnica com relação às grandezas, né, as unidades de potência, tenha contratado 10 milhões de quilowatts, o contribuinte tenha consumido 5 milhões e cedeu para essa outra empresa 5 milhões de quilowatts. Qual é o ICMS que ele, a base de cálculo dele foi efetivamente consumido? Ao fazer a cessão, e isso é registrado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, essa posição contratual fica como se fosse o contribuinte, o autuado, consumiu 5 milhões e incidiu sobre 5, e o cedido, né, o cessionário, na verdade, foi emitida, por força dessa cessão, registrada, de amplo conhecimento, uma nova nota fiscal. Isso é uma dúvida que eu tenho, do ponto de vista operacional, se, embora não tenha havido essa nota fiscal da revenda, se essa cessão, que tem a formalidade, que tem por contrato e o registro, se ela não teria sido tributada por nota fiscal emitida pelo produtor, né? Então, assim, são algumas dúvidas, algumas colocações que eu queria pôr em mesa, para realmente ver se a gente consegue amadurecer e chegar a uma conclusão. Doutor Pedro Jorge e doutor Pierre. Doutor Pedro. Presidente, é só um segundinho, Pierre. Não, é só para responder aqui o doutor Felipe, eles usaram como base de cálculo R$2.429.761,94. Foi o valor que o fiscal... Agora, realmente, o que é que alberga isso aí, eu não consegui identificar, tá entendendo? Esses 2.400.000... porque, pelo que eu vi dos regulamentos, né, constantes até na autuação, o valor dessa sessão ele é livremente pactuado, né? Então, acredito que esse valor tenha sido o valor efetivamente do negócio jurídico, né? Do negócio jurídico, exatamente. Do negócio jurídico, ou seja, o contribuinte pagou ao todo do contrato dele com a produtora independente 10 milhões de reais, consumiu, em termos de energia elétrica, vamos dizer, 7 milhões e 300, e cedeu essa parte para a outra empresa, né? Então, eu estou realmente com essas dúvidas, mas acredito que esse valor, Pedro, seja o valor que o contribuinte declarou como tendo recebido. Com certeza. Do negócio, tanto que eles usaram como base de cálculo para fazer a autuação, né? Eu acho que é o valor que está no contrato. Ok, obrigado. Doutor Pierre, com a palavra. Bom dia a todos. Essas questões suscitadas pelo doutor Felipe são muito interessantes e muito pertinentes. Por exemplo, a cessionária de energia, essa produtora independente, ela recebeu um valor, esse valor se refere aqui à parte da energia, foi ela que forneceu a energia toda. Se ela tiver emitido nota e tributado toda a energia que foi vendida, que eu acredito que seja isso que aconteceu, a possibilidade é muito grande, porque não tem sentido a Cimentos podia ter pago uma parte para a empresa da energia e outra parte para a cessionária. Assim, está muito duro isso aí. Se ele transferir o direito, certo? Ele vai essa receita, certo? É de uma cessão de direito. Talvez não seja da energia, né? Tem que ver a nota fiscal emitida pelo produtor. Ele se refere aqui a metade da energia, a uma parte da energia, a toda a energia. Se for a toda a energia já foi tributada, né? Eu tenho uma sugestão aqui. O doutor Felipe, que é mais afeito à matéria, presta vista dos autos, dê uma olhada nisso aí, doutor, porque é muito pertinente essas Pierre, assim, eu primeiro suscitei essas questões para ver até se, ainda que peça um pedido de vista, né, antecipadamente, até para o meu eventual pedido de vista ser mais produtivo, realmente eu acho que é importante, no mínimo, esse debate
inicial para ver a posição, ou o entendimento inicial dos conselheiros, de repente chegamos aqui a uma conclusão, né? Eu realmente estou com essas dúvidas, mas se alguém tivesse alguma ponderação a mais, eu gostaria de ouvir. O que eu percebo é que tudo indica que seja uma cessão de direito, e não uma venda de mercadoria. Certo? Isso, por exemplo, ele já tenha pago essa parte que ele recebeu. Certo? Então, tem que ver como é que foi feito o contrato. Se ele já tiver pago isso aí, foi feita uma compensação. Certo? Essa forma de compensação é o seguinte: em vez da produtora da energia devolver para ele, eles não, vou vender essa parte aqui, e essa parte você transfere já direto para que ele cedeu o direito. Uma compensação não é propriamente uma venda da energia. Então, todos esses aspectos têm que ser observados, né? Porque não tem muita lógica que ele transfira a energia adquirida, certo? Se é uma demanda contratada, né? E a empresa recebe uma parte, porque a empresa, se ela já está recebendo tudo, por que a empresa produtora vai receber também? A que se refere o valor que ela recebeu? Se for da energia toda contratada, não se pode tributar o contribuinte. A FIOTEX cai disso. Então, todos esses aspectos têm que ser vistos nos autos. Talvez seja o caso, até depois da vista, se providenciar uma diligência. Agora, tem que se analisar os contratos, as notas fiscais emitidas, tudo isso, para se chegar ao objeto. Senhores, doutora Helena Gomes, com a palavra. Pois é, senhores, eu realmente fiquei com essa dúvida analisando esse processo, porque quando a gente vai aqui às folhas 43, que é uma das peças de defesa da parte, ele diz assim, que através do contrato a FIOTEX cedeu e transferiu as mentas para a Poti a partir de 2015, ou seja, ela fez um contrato de compra de energia elétrica com a Crona em 2010. E em 2015, ela diz, em razão da redução da atividade industrial, ela transferiu essa seção, ela diz até assim, todos os direitos e deveres do contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre a FIOTEX e a Crona Energia. Então, em 2010, ela comprou essa energia e em 2015 ela cedeu, ela alega, né, que cedeu todos esses direitos para a Podi, né, e que esses valores identificados pela fiscalização seria como se fosse assim, uma comissão, um pagamento por essa cessão de direitos, né. Então, assim, eu fiquei na dúvida se realmente foi unicamente uma cessão de direitos ou se ela vendeu essa energia para a Podi, porque, assim, quando ela adquiriu essa energia, ela pagou o ICMS, houve a incidência. Agora, ela estaria só cedendo isso, então, assim, realmente iria apresentar uma discrepância na sua contabilidade e nos seus registros com relação à saída dessa mercadoria. Então, eu já tinha, assim, o entendimento de que iria sugerir uma diligência para que se verificasse realmente, se constatasse se isso se trata apenas de uma cessão ou realmente de uma venda dessa energia para a Cimento Podi, ok? Doutor Pedro quer se manifestar, está com a mão levantada. Não, presidente, foi sem querer, que eu não tinha baixado a mão ainda naquela. Ok, doutor Matheus quer se manifestar? Presidente, só é porque eu tinha falado aqui o valor para o doutor Felipe errado. O valor da base de cálculo deles foi 2.705.000, tinha de 2.400.000 e alguma coisa, né? 2.705.000. Ok, doutor Matheus Viana com a palavra. Senhor presidente, nas informações complementares da auto-infração, o agente fiscal ele foi muito diligente, ele juntou, inclusive, as normas que tratam da cessão de energia elétrica. E lá na página 11 das informações complementares, página 10, ele faz referência, ele transcreve duas partes da portaria, de duas portarias do Ministério das Minas e Energias e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Do Ministério de Minas e Energia, ele diz
há uma portaria que diz o seguinte: os consumidores livres e consumidores especiais poderão ceder a preços livremente negociados um montante de energia elétrica e de potência que seja objeto de contrato de compra e venda de energia, registrado e validado na Câmara de Comercialização de Energia. Pronto. Então, essa portaria do Ministério das Minas e Energia já estabelece que esses consumidores que adquiriram energia poderão ceder. O nome é exceção mesmo. Aí a resolução normativa 611 da ANEEL, ela diz: estabelece critérios e condições para o registro dos contratos de compra e venda de energia elétrica e de cessão de montante de energia elétrica e de potência firmado no ambiente de contratação livre. Aí essa resolução, ela estabelece, tá, aquilo lá, a Ministério de Minas e Energia diz, poderão ceder. E a resolução normativa da ANEEL diz que quais os procedimentos que deverão ser adotados. Mas o que eu achei interessante, e aí logo depois, na 11, ele faz um quadrozinho, o agente fiscal, indicando como é que seria, né? Em que ele faz um quadrozinho dizendo que a operação de venda para energia para consumo, o sujeito não consome na sua totalidade, e parcela da energia que ele não consumiu, ele então faz a cessão para um terceiro, para o consumidor. E essa operação seria como sendo tributada, ela faria jus ao aproveitamento do crédito. Pois bem, aí o CONFAS, no ofício número 202 de 2015, conclui o seguinte: chegou-se a um consenso de que a cessão não é bitributação, pois o ICMS é não cumulativo, permite o crédito de energia elétrica adquirida e exige o débito na saída. Aí diz que os operadores de energia para ter direito ao crédito também precisam se gastar como contribuinte. Claro, nesse caso aí, o autuado já está cadastrado como contribuinte, ele é contribuinte. Então, quanto ao aproveitamento de crédito, não teria dificuldade nenhuma. O fato é que aqui essa matéria já foi objeto de manifestação por parte do CONAT, em que o CONAT diz: olha, os contribuintes que efetuarem a cessão, aquela cessão lá referida naquelas portarias do Ministério da Minas de Energia, poderão efetuar isso, poderão efetuar a venda. Mas essa operação é tributada, mas sendo tributada, eles farão jus ao crédito do imposto. Então, vejam, senhores, me parece que o caso aqui, ainda que seja estranho, mas não é uma cessão típica de energia, daquela forma como típica de mercadoria, uma cessão de direito só. Eu tenho um direito sobre determinada coisa e faço a cessão. Essa cessão, na verdade, configura como uma operação de compra e venda de energia. Razão pela qual quem está comprando e vai revender essa energia, porque não a utilizou, que é o caso do autuado, tem direito ao crédito. Eu sugeriria, então, a diligência, não só para fazer análise desse contrato de cessão, mas também para apurar o quanto que o autuado pagou de ICMS na aquisição de energia elétrica, para que, de modo que ele possa se creditar e abater do imposto que está sendo cobrado agora. Então, essa é a sugestão que a Procuradoria faz, senhor presidente. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Presidente, só uma complementação aí interessante, porque, doutor Matheus, nesses dispositivos, né, na portaria e na resolução, há essa sutileza, justamente uma das dúvidas que eu tenho, isso é uma revenda, né? Essa cessão, ela tem uma natureza de revenda, ou seja, a energia elétrica não é qualquer pessoa que pode vender, né? Tem que ter uma autorização específica, concessionária, uma concessão, né? De serviço público. O contribuinte, a empresa, ela tem direito de venda. E quando você vai ver a própria redação, né, dos dispositivos, ele fala que a resolução normativa que o doutor Matheus acabou de citar, 611 e 2014, estabelece critérios e condições para registro de contrato de compra e venda, não é o caso, né? Contrato de compra e venda vai ser do produtor com o consumidor, e de cessão de montantes e de potência. Veja como é tratado de uma forma diferente
inclusive em termos gramaticais e técnicos, né? Ele faz questão de dizer que as empresas não têm o direito de revenda. Ele faz questão de dizer isso, porque, efetivamente, é a hipótese de concessão, né? É uma prerrogativa da União, ela pode conceder a determinados entes. Então, seria uma revenda, propriamente dita, de energia elétrica atípica, né? Então, veja como a própria legislação ela faz questão de, vamos dizer assim, utilizar nomenclaturas e termos para afastar, vamos dizer assim, essa conceituação como revenda, coloca cessão de montantes, né? Direito de uso, como se fosse, né? Então, por todas essas questões aí, realmente estou com as dúvidas, mas se antes disso for entendimento de baixar em diligência, eu aguardaria perfeitamente, até de repente dispensaria a vista com as informações. Doutor Matheus, ele quer falar? Ele tem a sua mão está levantada aqui, só para... Bom, senhores, doutor Felipe, doutora Helena, com a palavra. Só uma observação, senhor presidente, com relação a esse encaminhamento de gesto, que aqui nas informações, o fiscal também diz que, mesmo sendo esse contrato de cessão que a empresa alega, inclusive no próprio, antes da autuação, a empresa já apresentou esses argumentos para o autuante, a legislação exige aqui que, para esse contrato de cessão ter validade, ela precisa ser convalidada, né, pelo órgão. O doutor Matheus até leu aí uma parte das informações complementares, e nas informações complementares o fiscal diz assim: sabemos que os contratos de cessão de montantes devem ser registrados na CCE, assim como vimos acima nas determinações da portaria 185 e na resolução normativa 611. A falta de seu registro dificulta a verificação da lisura das operações. Então, assim, eu ia sugerir que, ao fazer esse encaminhamento para a célula de perícias, também botasse um dos quesitos para averiguar a homologação desses contratos junto ao órgão regulador. Se foi feita essa homologação, que o fiscal aqui diz que não encontrou esse registro, né? Para que esse contrato realmente seja considerado como válido. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, assim, o que eu penso é que provavelmente o que está registrado, certo, é o contrato, a demanda do produtor para a Fiotex. Como ele cedeu o direito, esse é o contrato que está albergando a operação. Certo? Eu, particularmente, eu sugiro, antes de qualquer diligência, uma vista, porque aí ela pode vir mais aprofundada, analisando os contratos, e a gente determina com melhor apuração a questão da diligência. Eu sugiro, né? Ok, doutor Pierre. Doutor Felipe, quer falar? Na verdade, era justamente isso. Pierre já se antecipou, presidente. Até não querendo, obviamente, postergar o julgamento além do necessário, mas eu queria realmente pedir a vista antes da diligência, até para que, se for o caso de deliberarmos pela diligência, eu possa estar municiando, vamos dizer assim, mais elementos, né, para não ter que vir aqui, pede uma diligência a gente aqui nessa primeira análise, e chega a gente, agora eu preciso, acho que outra informação pode ser necessária. Então, eu gostaria de aprofundar realmente pelas dúvidas que eu tenho, e se for o caso, quando for trazer, e entender que seria necessário diligência, tentar realmente instruir, já detalhar o que eu entendo como os elementos, nas informações, documentos necessários para o julgamento. Então, peço vista. Vista concedida nos termos do artigo 19, inciso 7 da portaria 145/2017. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Temos mais 2 processos na nossa pauta. E o cafezinho, presidente? Vai ficar para um segundo momento, porque hoje nós temos que concluir, inclusive com a leitura da ata, né, de hoje. Porque vai ter a ata, exatamente, a doutora Evaneide vai ter que fazer. Então, vamos adiar um pouquinho, né, doutor Pedro Jorge, doutor Pierre, doutora Mônica. Então, vamos dar prosseguimento. Senhores, anuncio o processo de recurso 4215/2019, auto de infração 2019-17-457, em que é recorrente Supre Nordeste Comércio, Importações e Equipamentos,
E recorrido, célere julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, em que a indicação de procedência, julgamento singular, e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra à doutora Helena para o relato do processo anunciado. Senhor presidente, eu ia até perguntar se há condições de relatar os dois processos juntos, porque, assim, há uma similitude, a única diferença entre um processo e outro, todos os fatos são semelhantes, é falta de recolhimento ICMS importação, a única diferença é que um processo é o ICMS importação normal e o outro processo é o ICMS só da substituição tributária, mas das mesmas operações, dos mesmos documentos fiscais, os mesmos argumentos de defesa, as mesmas decisões. Então, assim, eu acho que eles podem ser relatados conjuntamente. Ok, considerando... Se os conselheiros não se opuserem nem à procuradoria. Considerando essa informação, doutora Helena, e com a anuência dos demais membros aqui da Câmara, entendo ser possível, e aí, nesse processo, nós apreciaremos também o segundo processo da pauta, também da Supre Nordeste Comércio e Importação de Equipamentos, para a leitura, aliás, a leitura, né, discussão e votação dos processos. Na pauta há um equívoco, então eu me equivoquei, só para checar aqui, é o processo 4215-2019, 2019-17457. E o outro processo, doutora Helena, porque eu anotei aqui duplicidade, eu repeti na pauta. O outro processo... O outro processo é 2019-17460. Ok, então vamos apressar os dois processos em conjunto. Com a palavra. Bom dia, novamente, senhores. Na verdade, essa autuação ela é bem diferente de todas as que a gente já discutiu aqui durante todo esse período. Inclusive, é a primeira vez que eu me deparo com esse tipo de autuação. Ela é bem sui generis mesmo. Trata-se de uma falta de recolhimento decorrente de uma ação fiscal restrita, fiscalização restrita, para verificar exclusivamente a falta de recolhimento do ICMS importação por conta de algumas alterações dos valores lançados pela Receita Federal quando das operações originais. Então, o que acontece? Tem até uma historinha aqui que a gente vai começar relatando. A célula a CESUT, ela faz a fiscalização das operações de importação e ela, por meio dos protocolos de colaboração técnica, ela pede informações à Receita Federal acerca dos lançamentos feitos das operações de importação, feitos posteriormente. Ou seja, a Cefaz pergunta à Receita Federal se existem autos de infração lavrados decorrentes dessas operações de importação que já foram liberadas, que já foram, inclusive, recolhido o ICMS importação. Então, o fiscal obteve da Receita Federal informações de que, para esta empresa, foi lavrado autos de infração, e esses autos de infração decorreram de alguns acréscimos de valores. Por quê? Porque a Receita Federal considerou que o contribuinte tinha informado nos documentos de importação deles valores que não eram os efetivos valores correspondentes aos produtos realmente comercializados. Então, ela considerou isso até como uma falsidade ideológica e, por isso, ela lavrou esses autos de infração. Para algumas mercadorias, para algumas declarações de importação, foi dado o perdimento. Mas, no entanto, para essas 3 declarações de importação, a Receita Federal não considerou como perdimento. Ela declarou perdimento inicialmente apenas porque as mercadorias não foram encontradas, até porque já tinham sido consumidas, porque isso foi muito tempo depois, mas ela lavrou os autos de infração com cobrança da pena de 100%, 150% do valor dos tributos. Eu vou informar aqui, porque a informação fiscal, as informações complementares, elas são muito detalhadas, me apeguei aqui apenas a alguns pontos mais importantes para
relatar um pouco toda essa origem desse lançamento de ofício. Informam a agente autuante, aqui a autuação, como eu disse, é de falta de recolhimento do ICMS e importação devido depois do acréscimo da base de cálculo em revisão aduaneira para as declarações de importação referente a 3 DIs. Período de 2015, a penalidade aqui sugerida pela fiscalização 123.1c, por infringência aos artigos 73 e 74 do decreto 24569. Nas informações complementares, o agente do fisco diz que foi feita uma auditoria fiscal restrita para o lançamento de ofício dos créditos tributários, decorrente de operações de importação, cujo cálculo do ICMS importação substituição tributária foi alterado devido à mudança de valores na base de cálculo lançada de ofício pela fiscalização aduaneira nas referidas DIs. Que a empresa é um comércio atacadista de produtos de informática e está sob regime especial de tributação. A fiscalização solicitou à Receita Federal informações sobre os autos de infração por ela lavrados relacionados a importações e verificou que constam autos de infração para essa empresa. Esses autos de infração foram lavrados sobre a fundamentação de que havia uma falsidade ideológica das faturas estruturais das DIs e não comprovação da origem dos recursos aplicados nas operações de comércio exterior, operação de câmbio. E também de subfaturamento dos preços, discrepância entre os valores praticados pelos fabricantes e distribuidores e as vendas para outros importadores no Brasil. Todas essas informações foram colhidas na base do Siscomex. Os lançamentos de ofício dos impostos federais tiveram como base de cálculo o valor arbitrado das mercadorias, sendo objeto da autuação a diferença dos valores apurados pelo fisco e os recolhidos na época da importação. Informa também o agente autuante que os únicos que solicitou à empresa, por meio de intimação, intimou a empresa a apresentar os comprovantes de recolhimento do ICMS em importação, mas que os únicos recolhimentos apresentados pela empresa foram os efetuados à época do desembaraço. Consta nos autos e também nas informações complementares, informação da própria empresa à fiscalização de que ela entrou com uma ação judicial questionando essa autuação da Receita Federal, a falsidade ideológica. Entretanto, teve uma sentença que indeferiu o pedido da parte que visava anular os autos de infração lavrados pela Receita Federal. Foi feita uma apelação, e a apelação foi deferida mediante tutela cautelar, suspendendo o leilão que a Receita Federal ia fazer em relação a algumas mercadorias. Que apesar da solicitação do contribuinte para suspender a cobrança, o agente do fisco não viu impedimento para o lançamento, até para evitar a decadência. Que as decisões já existentes e as alegações do fisco federal apontam como devidos os valores utilizados para compor base de cálculo do presente auto de infração em razão da incidência do ICMS importação, produtos de informática. Também constatou divergência de quantidades entre as DIs e as notas fiscais de importação emitidas, dentre elas as notas fiscais 3405, que identificava 22 peças, mas, no entanto, na declaração de importação constava como 200 peças. Então, assim, ela lavrou os dois autos de infração, cobrando o ICMS importação e o ICMS substituição tributária sobre essas diferenças autuadas de valores autuados, das bases de cálculos autuadas pela Receita Federal. A empresa entra com uma impugnação onde ela alega que ela pede aqui a improcedência da autuação sob o fundamento de que os artigos 71.3 e 250 do regulamento aduaneiro vedam expressamente a cobrança de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias que foram declaradas como perdimento, que é exatamente, que segundo ele seria o objeto dessa autuação. Traz aqui alguns entendimentos dos tribunais e, inclusive, do CARF, de que realmente não há cobrança de imposto sobre mercadorias dadas como perdimento. E também alega a multa com caráter confiscatório. São basicamente esses dois argumentos da peça impugnatória. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador entende que é incabível o argumento da parte de que não se pode cobrar o ICMS em razão do perdimento das mercadorias,
considerando que para as DIs relacionadas na presente autuação não foi aplicada a pena de perdimento, mas foi feita a conversão da pena em multa de 100% do valor aduaneiro apurado. Que a liminar concedida judicialmente diz respeito à exigibilidade do crédito e não ao seu lançamento. Afasta, o julgado singular afasta aqui o caráter confiscatório, decide pela procedência, entendendo que ocorreu a infração, ratificando a penalidade aplicada prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670, atualizada pela 13.418. A empresa entra com um recurso ordinário, onde ela repisa aqui todos os argumentos impugnatórios e traz aqui novamente o argumento de que o regulamento aduaneiro veda a cobrança de tributos sobre importação de mercadorias que foi dado como perdidas. E traz também o argumento aqui do caráter confiscatório e pede que seja declarada aqui a nulidade do auto de infração, julgando pela improcedência do mesmo. O processo segue para o parecer da assessoria processual tributária, que entende que, de acordo com o artigo 71.3, a pena de perdimento não incide sobre mercadorias estrangeiras, exceto nas hipóteses em que não tenha sido localizada, tenha sido consumida ou revendida, hipótese esta que se ajusta perfeitamente ao caso em questão. E o objeto da autuação federal foi a falsidade ideológica das faturas, em razão do subfaturamento dos preços. Que a multa aplicada por pena de perdimento dos bens foi pelas mercadorias não terem sido localizadas, pois haviam sido consumidas ou revendidas. O parecerista afasta o caráter confiscatório, constei no artigo 48, parágrafo 2º, 1, 2 e 3 da Lei 15.614, e sugere aqui a confirmação da decisão singular de procedimento de procedência da autuação, com a penalidade prevista no artigo 123.1c da 2.670. Só para complementar aqui as informações, quando a gente vai para a peça de autuação, as declarações de importação que tiveram pena de perdimento das mercadorias são as de número 26, finalzinho 6845, 500 dígito 1, 682 dígito 5. Essas importações, elas não compõem a base de cálculo da autuação. Elas foram retiradas exatamente porque sobre essas declarações de importação foi dada a pena de perdimento. Compõe a base de cálculo dessas duas autuações apenas as DIs de número 1742465, 1827908 e 82846, que se referem à cobrança de tributo sobre a diferença do valor aduaneiro apurado, com a multa de 50% sobre o valor a recolher de cada tributo, e foi convertida a pena de perdimento apenas em multa de 100% do valor aduaneiro aplicado. O que importa é relatar, senhor presidente. Qualquer dúvida, estamos aqui para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutora Helena. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. É muito interessante, senhor presidente, essa autuação, é um caso aí para o doutor Pierre passear à vontade, brincar. Mas vamos lá fazer algumas considerações. Qual é o fato? O fato é que o agente fiscal constatou que aqueles valores que haviam sido utilizados originariamente pelo contribuinte importador para recolher o ICMS não eram os valores corretos. Por quê? Porque ele deixara de incluir na base de cálculo do ICMS da importação, quer seja o ICMS normal, quer seja o ICMS substituto, aqueles valores correspondentes à diferença apontada pela Receita Federal, quando ela fez uma ação fiscal junto a esse contribuinte, constatou que eles teriam feito a importação com base em valores inferiores aos preços praticados no mercado internacional. Quando verificaram que o contribuinte, a Receita Federal, quando verificou que aquele importador havia realizado aquela importação com valores inferiores aos preços praticados no mercado internacional, ela cobrou a diferença. Ela cobrou a diferença de que forma? Em relação às mercadorias que ainda existiam e que estavam lá no setor aduaneiro, ela declarou a perda de perdimento.
Em relação àquelas que já haviam sido liberadas e que já haviam sido talvez até comercializadas, ela não podia mais declarar perda de perdimento. Então, o que foi que a Receita Federal fez? Impôs uma multa sobre a diferença. Em relação, como bem esclarecido já pela doutora Helena, em relação às mercadorias para as quais foi declarada a perda de perdimento, não há que se falar em cobrança do ICMS. O ICMS poderá vir a ser cobrado, ou teria sido cobrado, quando da comercialização através de leilão pela própria Receita Federal. Então, essas mercadorias sujeitas a pena de perdimento, se elas forem comercializáveis, no momento em que a Receita Federal realizar o leilão, o Estado irá cobrar o ICMS sobre a venda dessas mercadorias, aliás, como regularmente faz. Em relação àquelas mercadorias para as quais não foi declarada a pena de perdimento, porque o contribuinte já havia se apropriado dessas mercadorias e talvez até comercializado, aí sim o agente fiscal cobrou a diferença do ICMS com aplicação de multa por falta de recolhimento. E aí, veja, ele aplicou até a penalidade correta de 50%, porque parte do imposto já havia sido recolhido normalmente. Ele recolheu com base nos valores da importação. Só que o agente fiscal acresceu mais o valor, que foi aquele identificado pela Receita Federal decorrente do presumível subfaturamento na importação. Bem, em relação a esse quadro, nos parece que a cobrança do ICMS sobre essa diferença, ela é uma cobrança regular. Houve até o cuidado por parte do agente fiscal para efetuar a lavratura do auto-infração e não ocorrer a decadência em relação à cobrança dessa diferença. A notícia, a informação nos autos de que há uma medida judicial que, em relação às... está sendo discutido, inclusive teria sido objeto de uma medida cautelar no âmbito já de apelação, essa autuação da Receita Federal estaria suspensa e tal, mas o fato é que a cobrança do ICMS no presente caso, ela é razoável no sentido de que utiliza como parâmetro os valores que foram identificados pela Receita Federal. Então, não vejo caso aí nem de bis in idem, não vejo caso de excesso de exação. Me parece que caberia ao contribuinte, no presente caso, se fosse ele se contrapor à autuação e dizer, não, os preços que eu pratiquei no mercado internacional foram esses mesmos aqui. Foram esses constantes, portanto, o ICMS que está sendo cobrado, adicional, é indevido. Quer dizer, me parece que no presente caso aqui faltou ao contribuinte precisamente esse argumento, ou seja, a comprovação de que os preços por ele praticados, sobre os quais havia sido cobrado o ICMS originariamente, eram os preços corretos, são os preços corretos, e não aqueles objeto da autuação por parte da Receita Federal. E aí o contribuinte, não o recorrente, não tocou nesse ponto que me pareceria, ou me parece, fundamental para afastar a cobrança do ICMS. Como ele não tocou nesse ponto, ele discute outras questões no recurso, é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da acusação, tanto do ICMS normal, sobre a diferença, quanto do ICMS substituto. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus, doutor Pierre e doutor Felipe, pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus. Bom, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu não entendi bem, a importação se deu quando, doutora Helena? Qual foi a data da importação? Assim, quando foi o fato gerador do ICMS? Aqui, os números das DIs identificam que as importações são de 2015. 2015, certo. Então, e o auto de infração teve ciência quando? Qual é o número do auto de infração? 2020?
2019, Pierre Walter França. Ah, então pronto, não tem a decadência. Tá certo. Foi falado aí para prevenir a decadência, eu não entendi por quê, mas tudo bem. Primeiro, o fisco estadual não comprovou que a base, os valores da importação não seriam declarados. O que ele pegou foi uma informação da Receita Federal que assim entendeu. Contudo, nós temos duas hipóteses aqui. Primeiro, o lançamento da Receita Federal ele não é definitivo se o contribuinte tiver feito defesa administrativa. Certo? Portanto, essa majoração da base de cálculo não é definitiva se tiver feito. Segundo, se o contribuinte tiver optado por não ir para o processo administrativo e sim para o judicial, certo? E houve uma determinação do Tribunal de Segundo Grau, cujo recurso só tem efeito devolutivo e não suspensivo dessa decisão, certo? Nós temos no nosso país um sistema de jurisdição una. A nossa decisão não pode contrariar a decisão do Poder Judiciário. Então, em ambos os casos, certo, não há um lançamento definitivo. Se a única prova que o fisco tem, estadual, de que a base de cálculo não estava correta, é o próprio lançamento da Receita, e esse lançamento ainda não é definitivo, ou se tem uma decisão judicial de segundo grau, entendendo que ele não está correto, no mínimo, esse processo tem que ser sobrestado aguardando a decisão do tribunal, se for o caso. Se tiver um recurso administrativo, eu não tenho sequer lançamento definitivo. Vai que o contribuinte ganha isso. E aqui eu digo, com base naquele lançamento, que o valor não estava correto. Então, ou ele é suspenso agora, ou ele é julgado procedente, mas não pode ser escrito em dívida ativa e executado, porque ele tem que esperar, no mínimo, a decisão do Poder Judiciário. Esse tribunal não pode entender que a base de cálculo estava majorada, com base num auto de infração da Receita Federal, que pode estar, que aí eu não sei, a doutora Helena vai corrigir, vai dar essa, pode estar com defesa administrativa em andamento, ou tem uma decisão judicial. Se tiver uma decisão judicial, e essa decisão judicial for contrária ao entendimento da Receita, nós vamos estar contrariando o entendimento do Tribunal de Segundo Grau, certo? Que o recurso dele não tem sequer efeito suspensivo, só tem devolutivo. Então, eu vou manter um lançamento que o Poder Judiciário já entende, com base numa informação da Receita, que o Poder Judiciário já entende, ou já tem um entendimento que não está correto. Então, essas informações aí, dependendo do esclarecimento da doutora Helena, eu não vejo assim, o fato da Receita Federal fazer um lançamento, certo? Não quer dizer por si só que realmente a base de cálculo estava incorreta. Se esse lançamento não foi definitivo, não se tornou perfeito e acabado. Se ele não fez a defesa administrativa, mas foi para o judiciário e tem um entendimento de segundo grau dizendo que o contribuinte tem razão, pior ainda. Então, eu acho assim, partir do pressuposto. Claro, a questão do ICMS, da pena de perdimento, o doutor Matheus já explicou, não tem mais o que fazer. Mas, com relação aos demais, eu não tenho como chegar e dizer assim, não, realmente a base de cálculo estava equivocada. Por quê? Porque a Receita Federal disse. A Receita Federal disse, mas como é? Já está certo o que ela disse? Já está definitivo? Não, o Poder Judiciário disse que ela está errada. E aí? Ou então, não, tem uma defesa administrativa e não está decidida ainda. Como é? Então, nós temos que pensar nessa questão, porque mesmo que ela seja levada e julgada procedente, quando nós dissermos que ela é procedente, nós estamos contrariando uma decisão judicial, certo? Que, quer queira, quer não, ela prevalece sobre essa daqui, mas, para evitar a decadência, ela pode ser julgada procedente, mas tem que ficar claro que ela depende, para sua inscrição em dívida ativa e cobrança, da decisão do Poder Judiciário, que já está em curso e nós já temos conhecimento. No mínimo.
Obrigado, isso. Pierre. Doutora Helena, quer acrescentar alguma informação? O Quero, Felipe doutor. pediu a palavra, mas pode ajudar. É rapidinho, é só para esclarecer até essas questões, talvez até esclarecer alguma coisa do doutor Felipe também. É só para esclarecer essas questões pontuadas pelo doutor Pierre, muito pertinentes. Realmente, quando a gente vai aqui para as informações complementares, a gente vê que o fiscal, ele diz assim, durante o monitoramento, juntamente com o referido requerimento, foi apresentado recurso administrativo referente ao auto de infração com número de controle tal. O questionamento na esfera judicial, apesar de mencionado no requerimento, apenas foi apresentado em 13 de nove de 2009, mediante arquivo virtual. Então, doutor Pierre, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Pelas informações do agente do fisco aqui, me leva a crer, a entender que realmente tanto ele entrou com o processo, recurso administrativo, junto à Receita Federal, como também entrou com ação judicial, mas pelo que eu entendi, porque ele também não fala, o único número do processo que ele fala aqui, judicial, é em relação ao pedido de suspensão para a realização do leilão, entendeu? Então, assim, eu não sei se o processo administrativo tem o mesmo objeto do processo judicial, porque ele não faz referência aqui ao número do processo judicial com o objetivo de arguir esse lançamento. O único processo judicial que ele faz menção é o da suspensão do leilão. Então, assim, mas eu concordo plenamente com você, que havendo processo administrativo e judicial também, há de se esperar, porque não é um lançamento definitivo, há de se esperar a decisão desse julgamento. Mas, infelizmente, pelas informações constantes no auto, eu não consigo, talvez até falando com alguém da Receita Federal, não sei, verificar, porque isso aqui foi 2019, nós estamos em 2021, de repente esse processo até já foi julgado, entendeu? Já tem até decisão. Mas realmente eu concordo plenamente com as suas colocações de que só com base nessas informações da autuação da Receita Federal não nos dá a certeza de que realmente esse lançamento a nível federal, ele já foi julgado definitivamente, e essa base de cálculo já pode ser considerada pelo fisco para fins de cobrança do ICMS. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, as minhas dúvidas, na verdade, vai um pouco do que o doutor Pierre colocou, do que a doutora Helena colocou, mas até com um ponto de vista talvez um pouquinho diferente. Primeiramente, era confirmado, o doutor Matheus citou isso, eu olhei aqui a defesa, o contribuinte não impugna nesse auto de infração, o processo administrativo, o qual estamos julgando, a base de cálculo, né? O fisco estadual, na verdade, o agente fiscal, certamente utilizou o parâmetro da Receita Federal, mas o lançamento não é quem faz na Receita Federal, o lançamento foi feito pelo Estado do Ceará por meio do auto de infração. É o momento pelo qual o contribuinte tem que se defender. É claro, o ideal é que não haja decisões conflitantes, sim, mas são esferas independentes. A decisão judicial, e era um outro questionamento, a doutora Helena começou a falar, a tentar explicar, mas ao que parece não tem elementos suficientes nos autos, o Estado do Ceará não é parte, sequer parte, né? Ele está, ao que parece, ele está questionando aí, provavelmente no processo administrativo, tem a questão das perdas a pena de perdimento, e enquanto ele discutia a base de cálculo, o tributo, os procedimentos administrativos destinados ao perdimento talvez tenham se efetivado, e talvez essa ação, ela tenha sido uma ação, na verdade, colateral, né, de não declarar a exigibilidade do tributo. E aqui estamos falando de um lançamento de ICMS. Se o Estado do Ceará, seja na via administrativa, seja na via judicial, não está sendo, a questão da base de cálculo do ICMS não está sendo constatada para fim desse auto de infração, eu não vejo por que, sinceramente, termos que sobrestar ou aguardar sem que tenha uma medida. Eu faço aqui a remissão até à questão dos limites subjetivos do próprio processo, né? O Estado do Ceará também não teve a oportunidade de se defender nesse outro processo, não faz parte. Como é que ele vai estar sendo aqui atingido pelos efeitos dessa decisão judicial, né? O lançamento foi feito. O contribuinte, ao que parece, ele se limita aqui
no processo administrativo que nós estamos julgando, e aí eu acho que também não podemos criar pontos controvertidos que o próprio contribuinte não fez, ele está aqui, ele não contesta a questão da base de cálculo, não contesta em sua defesa. Quem somos nós? O fisco, com presunção de veracidade, fisco estadual, tá? Independentemente, e aí eu não estou entrando no mérito, se os motivos que levaram ele a fazê-lo tem pendência em outro procedimento administrativo, porque aqui é um processo autônomo, aqui é uma via autônoma. Então, eu não sinceramente, com a devida vênia, eu não vejo, embora reconheça a possibilidade de decisões conflitantes, em potencial futuro decisão em favor do contribuinte, ele pega essa decisão e entra com ação anulatória, né? Se for o caso. Não acho que aqui deva haver essa comunicação automática pelo fundamento da eventual prejudicialidade de que possamos aqui, ou devamos aqui, sobrestar. Um outro ponto que o doutor Matheus suscitou também, mas ao que parece não é o que está no auto de infração, doutor Matheus, doutora Helena, se puder me confirmar, a multa aplicada foi de 100%, doutor Matheus, e não de 50%. E eu até concordo com o doutor Matheus, que, na verdade, está falando isso aqui de um recolhimento a menor, né? Será que a multa aplicada seria por ausência de recolhimento ou o recolhimento a menor, já que somente a base de cálculo foi redimensionada? Então, essa primeira questão que eu vejo aqui não é ponto controvertido nesse processo, a questão da base de cálculo, né? Ele poderia ter feito, ele poderia trazer a discussão aqui e lá, não fez, né? Poderia ter incluído no mesmo processo Estado e União, dada a conexão, não fez. Então, aqui não, ao que parece, não nos cabe criar ponto controvertido que o contribuinte não fez e sobrestar processo com base em decisão judicial do qual o Estado sequer parte. Pela ordem, doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, esse tribunal prima pela busca da verdade material. E nós cansamos de julgar casos em que o ponto não foi levantado pelo contribuinte, não é matéria de ordem pública e nós apreciamos. A questão de prova do fato ilícito, principalmente, nós já julgamos vários. E aqui é que eu entro na questão. Qual é a prova que o fisco estadual tem que o produto não possuía aquele valor? O lançamento da receita. Só. Esse lançamento é perfeito e acabado? Não. Se esse lançamento for julgado improcedente, qual é a prova que o fisco estadual tem que aquele valor que o contribuinte declarou não estava correto? Nenhum. Pelo contrário, o contribuinte tem a seu favor uma decisão na esfera administrativa federal de que o valor dele estava correto. Então, primeiro, eu acho que a gente pode apreciar em busca da verdade material e da justiça fiscal, como muito prega o doutor Matheus. Segundo, o lançamento não é definitivo, eu não posso afirmar que essa base de cálculo é certa. Qual a prova que o fisco estadual tem? O lançamento da receita, que nem definitivo está. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: naquilo que foi perda de perdimento, ele foi para a justiça. E a justiça suspendeu o leilão, que também deve ter elementos de que o contribuinte talvez tenha razão nas suas declarações. Certo? Que é um indício importantíssimo. Naquilo que não houve perda de perdimento, ele fez a defesa administrativa, está sub júdice. Ou seja, a prova que o fisco tem de que o contribuinte não apresentou corretamente a sua declaração de importação, seus valores, é só uma suposição, porque o fato da receita ter autuado não quer dizer que seja. Um transitou em julgado, processo administrativo, ou transitou. É claro que ele influencia. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena, depois doutor Falcão. Pois é, doutor Felipe, a questão toda é exatamente essa, é que o fisco
para fazer esse lançamento, ele se utilizou de uma base de cálculo feita pela Receita Federal que ainda está sendo discutida. Então, assim, esses valores são exatamente essas diferenças sobre essa nova base de cálculo que é a Receita Federal, e ele é bem claro, ele se utilizou dessas informações da Receita Federal para formar essa base de cálculo e cobrar essa diferença. Essa diferença, ela ainda não está cercada de certeza e liquidez. Esse lançamento, ele nos traz dúvidas com relação, inclusive, a esses valores. Por quê? Porque o objeto da autuação da Receita Federal é exatamente o que ela considerou uma falsidade ideológica com relação aos valores desses produtos. Então, assim, como é que o fisco estadual vai cobrar um imposto sobre essas diferenças que ainda estão sendo discutidas se são devidas ou não, né? Então, assim, eu acho temerário realmente a gente entender que esse lançamento, ele está realmente cercado de certeza e liquidez quanto a essa base de cálculo, a formação dessa base de cálculo. Né? Então, realmente não há informações nos autos suficiente, nem sequer para a gente pesquisar essa ação judicial para ver qual seria realmente o objeto dessa ação. O fiscal também não informa, ele só diz assim que judicialmente teve uma decisão, mas apenas com relação à suspensão do leilão. Então, eu não me sinto assim segura realmente para dizer que esse lançamento, que essa base de cálculo utilizada pelo fisco estadual, com base numa base de cálculo formada pelo fisco federal, num lançamento que está sendo discutido, ainda judicialmente, administrativamente, eu não tenho certeza quanto à certeza quanto à liquidez e à certeza desse lançamento desse crédito. Entendeu? Qual a sua sugestão, doutora Helena? É sobre orçamento? Senhor presidente, eu acho que seria ou sobrestamento ou um pedido de vistas para que a gente tente buscar informações junto à Receita Federal ou até junto ao próprio contribuinte com relação a essa ação administrativa, porque a gente também precisa ver qual é o objeto desse processo, desse recurso administrativo. É referente a essas DIs ou é referente às outras DIs que foram da pena de perdimento? Qual é o objeto também da ação judicial? É referente a essas DIs ou é referente às outras DIs que sofreram pena de perdimento? Então, assim, tudo são dúvidas que se impõem aqui, que não me deixam, me permitem firmar o meu convencimento nesse momento pela procedência, pela improcedência, pela nulidade da ação fiscal. Então, eu acho assim, se a gente pudesse buscar mais informações ou não sei, eu queria realmente... Ouviu o decano, doutor William Falcão. Doutor Falcão, com a palavra. Ok, presidente, obrigado. Senhor presidente, entendi, realmente a acusação fiscal foi lançado, a infração, como ele está dizendo aqui, em virtude de crédito definitivamente constituído pelo Fisco Federal, em revisão aduaneira. Aí, e lá para a declaração de importação. O fiscal verificou esse acréscimo, essa questão de base de cálculo lá para cobrar o imposto federal, e o imposto, o ICMS importação, é calculado a partir da apuração pela Receita Federal. E como provavelmente fez de uma forma menor, com esse acréscimo, ele fez o lançamento da parte baseada no acréscimo. Tudo bem. Agora, voltando. Na nossa situação, se fosse uma contribuinte aqui do Ceará, nada de importação, e o contribuinte ingressasse na justiça contra aquele auto de infração, no nosso caso, nesse caso específico, interno, somente do Ceará, contribuinte daqui, contra o Estado do Ceará, não impede nem de fazer o lançamento tem que ser feito para evitar a decadência. Da mesma forma, eu entendo aqui que tem que ser feito para evitar a decadência.
E nós não ficamos impedidos de julgar. Anteriormente, a lei dizia, no nosso caso específico, que tinha que mandar para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Procuradoria do Estado acompanhar quando tinha ação na Justiça. Isso foi revogado? Não, é julgado aqui. E se o processo tiver, nós já vimos muito isso, já lá na Justiça, definitivamente julgado, o julgador fica mais confortável ainda. Se não tiver, ele julga de qualquer forma, e aquele processo não pode ser inscrito em dívida, o contribuinte não pode ser executado, tem que esperar o resultado de lá. É isso que eu quero estender para cá. Aqui o que foi que fez? Foi em 2015. Foi feito em 2019. Ele não fala, não, mas creio que ele teria que fazer para evitar a decadência. Pronto, evitar a decadência. Agora, tem ação na Justiça? Tem. E esse levantamento, essa prova do acréscimo de valor é do fisco estadual? Não, é uma prova emprestada da Receita Federal. Pronto. E ele entrou com ação na Receita Federal. Se não tem nada disso no processo, eu creio que tem que pedir, primeiro, essa prova emprestada, inclusive se diz respeito a esses desembaraços que estão citados aqui, a doutora Helena já disse, pedir isso. Depois, verificar, pedir ao contribuinte que prove isso, porque geralmente ele traz nos autos, dizendo, a gente vê aqui internamente, né, quando é nosso aqui, ele traz a ação na Justiça que está tramitando, o número lá do processo e tudo, a gente acompanha, a gente vê. Se ele não trouxe aqui, pedir esse processo e pedir também o lá da Receita Federal. Mesmo porque o fiscal diz, ele pode ter confundido, que só o lançamento de um auto de infração está dizendo definitivamente constituído pelo fisco federal, ele está dizendo no auto de infração. Aí saber se realmente lá foi definitivamente julgado lá, né? O contribuinte perdeu lá, e então entrou com a ação judicial. Isso é interessante constar dentro do processo, para quando retornar nós podemos decidir. E entendo que aqui se estende a mesma decisão interna. Se lá, na Justiça Federal, foi julgado administrativamente desfavorável ao contribuinte, tudo bem. Se na Justiça ainda não foi, está tramitando, eu creio que não há impedimento para nós julgarmos aqui. Só que o processo não pode ser, nossa decisão, o contribuinte ser inscrito na dívida, nem executado. Seria a mesma regra do processo daqui. É isso que eu entendo, senhor presidente. Então, eu entendo que deva o processo ser feito esse pedido, que a conselheira Helena já falou, de juntar essas peças, para poder nós avaliarmos. Doutor Felipe Amaral pediu a palavra. Rapidinho, senhor presidente, estou procurando aqui nos autos, não estou contando que se a doutora Helena me ajudava. Só para confirmar, então tem nos autos o protocolo ou o número de uma manifestação de conformidade, um recurso perante a Receita Federal, porque se o fiscal do Estado aqui está dizendo que é definitivo, eu imagino que ele tenha vamos dizer assim, sido diligente ao ponto de verificar que não houve recurso da decisão, né? Senão não seria realmente definitivo. Então, é o primeiro questionamento. O fiscal está dizendo que é definitivo, eu quero saber se o contribuinte informou, pelo menos informou, porque realmente nem na defesa estou conseguindo identificar, que dessa decisão houve recurso na via administrativa ou número. E também, queria ver aqui, que eu não estou vendo realmente nos autos, doutora Helena, se puder me identificar, a questão do processo judicial. Não faz referência ao número, é isso? É o próprio fiscal que informa essa judicialização? Só para eu tentar conferir aqui também na documentação, okay. Por favor. Posso responder, senhor presidente? Sim, com a palavra. Ok, doutor Felipe, nas informações complementares, aqui na página 8, o agente do fisco, ele diz assim: em resposta ao termo de início de fiscalização, o contribuinte requereu a suspensão da cobrança dos valores notificados durante o monitoramento fiscal, até que seja ultimado administrativamente a questão em pauta, em razão de estar aguardando a distribuição dos processos relacionados aos valores autuados pelo Fisco Federal. Juntamente com o referido requerimento, foi apresentado o recurso administrativo referente ao auto de infração com número de controle número tal. O questionamento na esfera judicial, apesar de mencionado no requerimento, apenas foi apresentado em 13/9/2019,
mediante arquivo PDF com 4.364 páginas. Então, assim, o que eu falei para o senhor anteriormente, administrativamente, existe um processo e a própria parte, quando foi intimado na ação fiscal, antes da lavratura do auto, informou o agente do fisco que havia esse processo administrativo e pediu para que não fosse feito o lançamento do auto de infração. O agente do fisco entendeu, mas lavrou o auto de infração para evitar a decadência. E também, nas próprias informações complementares, o agente do fisco informa que a empresa diz que também há uma ação judicial. O que eu não consigo identificar nos autos é que se esse processo administrativo, o objeto desse processo administrativo e o objeto da ação judicial se referem a essas DIs, porque eram 6 declarações de importação. 3 foram consideradas pertinentes e elas foram excluídas dessa ação fiscal, desse auto de infração. Então, assim, é preciso que a gente verifique se tanto o processo administrativo como o processo judicial, essas declarações de importação que foram objeto da autuação do fisco estadual fazem parte desses processos. Eu não tenho certeza sobre isso, até porque a parte não faz referência ao número da ação judicial, só diz que tem uma ação judicial, e com relação ao processo administrativo, ela cita um protocolo, mas que eu confesso que não houve tempo suficiente para que eu verificasse, só por meio desse protocolo, a conclusão desse processo administrativo, entendeu? Perfeitamente, doutora Helena, obrigado pelos esclarecimentos, inclusive, rapidamente aqui, presidente, eu vi aqui na página que a doutora Helena colocou o número, né, do processo administrativo na Receita, e pelo espelho aqui que eu estou vendo aqui no próprio sistema, está em andamento ainda, né, sem, inclusive, está na divisão administração aduaneira, né, pelo númerozinho lá na Receita. Então, ao que parece, realmente, o número de protocolo informado está em andamento, né, então, realmente, a informação de que o crédito é definitivo, se essa é a única base, realmente, de fato, teria que se aguardar realmente. Doutor Pierre tinha solicitado, desistiu. Doutor William quer falar ainda? Senhor presidente, é porque eu esqueci de baixar a mão, mas só, assim, esse auto de infração é relativo a 3 declarações de importação, né, conselheira Helena? 3 declarações de importação. Eu acho importante, porque só a gente sobrestar e esperar que saia essa decisão, não, eu acho que teria que fazer uma pesquisa. Quando a pesquisa retornasse, aí viria a probabilidade de iniciar esse processo. Saber, existe a ação do contribuinte, e até o contribuinte que traga qual é, administrativa, relativamente a essas 3 declarações de importação, as mercadorias foram, né, reavaliadas, base de cálculo, se ele ingressou com a ação administrativa dessas 3 declarações de importação, se relativamente a essas 3 declarações de importação, a cobrança lá da Receita Federal, ele ingressou com a ação na Justiça, qual o processo? Para poder nós analisar. Eu acho que tem que ter isso, senão não dá para ir mesmo. Se não fizer isso, tem que esperar, porque não dá mesmo. É isso que ok, doutor William, doutor Felipe. Doutor William, rapidíssimo, presidente, justamente nesse sentido, eu acho que, ao invés de só sobrestar, doutora Helena, a gente podia intimar o contribuinte para que apresente a cópia, né, dos procedimentos administrativos, para a gente poder identificar a identidade com a auto de infração, certidão de andamento, o andamento, e do judicial também, né, para realmente a gente conseguir andar, porque procedimento administrativo, doutor Pierre sabe, da Receita, demora um pouquinho, né, doutor Pierre? Transitar em julgado. Senhor presidente, a gente poderia baixar em diligência para que a própria célula de perícia e diligências fizesse esse, né? Vamos ouvir o doutor Matheus Viana, que ele pediu que a discussão, né, para depois a manifestação. Ok, senhor presidente, eu acho que já está muito debatida a questão, todos os pontos já foram abordados. Me parece que é prudente que a doutora Helena possa até solicitar a diligência a fim de que a perícia ou o próprio contribuinte junte elementos, né, que digam como é que se encontra a situação dessas informações, desses autos ou dessa ação judicial que ele dá notícia ou que o agente fiscal dá notícia.
retornando esse processo, retornando essas informações, eu acho que aí sim essa Câmara poderá, então, tomar uma decisão mais, eu diria, mais prudente a respeito do encaminhamento desse processo. Acho que é isso mesmo. Encaminhar para que o próprio contribuinte, ou mesmo o setor fiscal, junte esses elementos. Até porque para a gente pesquisar ação judicial, no âmbito da Receita Federal, nós não temos acesso porque nós não somos interessados. A Receita Federal, ela breca, ela não permite. Teria que ser através de um pedido formal, junto à Receita, a Fazenda fazendo esse tipo de pedido. Então, isso poderá ser realizado através da diligência ou então com as informações prestadas pelo próprio contribuinte. É isso. Doutor Pierre, levantou a mão ou está equivocado? Sim, senhor presidente, é só para dizer que não que o contribuinte dê notícia do andamento, porque, como disse a doutora Helena, precisa saber se realmente está vinculado a essas DIs, certo? Então, que ele junte cópia integral dos processos ou as partes que julgar pertinentes, certo? Porque nós fizemos essa avaliação, né? Então, doutora Helena, só para formalizar, para constar em ata, seria diligência ou perícia para a juntada dos processos no âmbito administrativo e judicial, seria isso? Referente a... Isso, relacionados às DIs objeto da autuação. É nesses termos, senhores? Bom, feito essas considerações, eu indago também a doutora Helena, não há nenhum pedido de nulidade, né, da parte? Não, senhor presidente, é só um argumento com relação ao caráter confiscatório da multa que a gente já pode até afastar, né? Perfeito. Bom, considerando aí... Presidente, uma questão de ordem, não vamos votar a questão da multa, que é a obrigação, ela é acessória do principal, ninguém sabe qual vai ser o destino do principal, como é que nós vamos julgar a multa. Mas podemos afastar logo a alegação, é isso? O caráter confiscatório, né? Na verdade, senhores, por que a pergunta? Né? Porque antes de baixar o custo do processo em diligência, havendo alguma preliminar, né, no caso de nulidade, já apreciarmos, até para evitar, né, no caso, um retrabalho, um trabalho desnecessário. Mas no caso específico, né, a questão da multa realmente não tem, não devemos apreciar. Sim, a questão da nulidade, uma decadência, algo nesse sentido. Então, com relação à diligência, doutora Helena, como vota, né? Com a sua decisão, já amplamente discutido. Pois bem, senhor presidente, então eu aqui me manifesto pelo encaminhamento dos autos à sala de diligências e perícias fiscais para verificar se o andamento desses processos administrativos e judiciais e se as declarações de importação, objeto da autuação do fisco estadual, compõem o objeto dos recursos administrativos e judiciais, né? E que o contribuinte seja intimado para prestar essas informações ou juntar qualquer documentação que comprove. Algum voto em sentido contrário, senhores? Só, senhor presidente, me permite que só ressaltar que essa decisão seria para os dois autos de infração, né? Porque, conforme eu disse no começo, todos os fatos, os documentos, os elementos são os mesmos. A única diferença é que um é o ICMS normal importação e outro é a substituição tributária. Ok. Então, senhores, algum voto em sentido contrário para os dois processos? Então, esta Câmara, por decisão unânime, resolve baixar o custo do processo em diligência para verificar, solicitar ao contribuinte, né, a juntada dos processos administrativos e judiciais referentes às DIs, objeto da autuação que compõem esses recursos, né, no âmbito administrativo e judicial, se fazem parte, né, dessa ação fiscal, das ações fiscais. Então, senhores, chegamos ao final da nossa pauta, né, faremos um breve intervalo de 5 minutos para a elaboração da ata da 32ª sessão ordinária e, posteriormente, concluiremos com a leitura da ata e assuntos gerais. Então, 5 minutos, a Evaneide já deve estar